Ele está aqui neste lugar, aleluia. Não há nada que nós queremos mais do que estar na presença do nosso Deus, aleluia. Onde o fogo não se apaga, aleluia. Onde o fogo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sempre renova as nossas forças, né? Aleluia, Deus. Meus queridos, chegamos ao momento da palavra, né? Já ouvimos palavra pelos nossos irmãos que nos antecederam, saudações, auxiliar José Roberto, presbítero Sérgio Lima, e louvores, né, da parte de Deus. Eu estou procurando ficar no mínimo em pé, irmãos, ainda por causa do meu dedo que ainda não está totalmente sarado, e a gente fica em pé, força demais, né? Mas isso não me impede de eu dizer que Jesus é bom, né? Amém? Eu não tenho, irmãos, preocupação porque eu estou em pé aqui, mais tarde eu sei que isso vai inflamar. Para mim não importa, para mim o que importa é eu estar aqui falando do amor de Deus, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para a sua Bíblia, irmãos, Mateus capítulo de número 4, eu vou ser breve, simples, da melhor forma possível, mas eu quero ser objetivo nessa noite, aleluia. Eu quero que nessa noite, através do Espírito Santo, nós venhamos absorver a palavra de Deus, né? Porque já foi dito aqui que a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela movimenta o ambiente aqui, a palavra de Deus. Mas a tua oração, irmão, movimenta os céus, é bem verdade, amém? Quando você ora, obrigado, presbítero Sérgio. Quando você ora, aí o negócio é diferente, glória a Deus. Mas a palavra que movimenta nós, movimenta os nossos corações, essa palavra, ela é digna de toda a aceitação. Apocalipse está escrito que quem tem ouvido, ouça, diz as igrejas. E a palavra, ela é espírito e ela é vida, irmão. Ela dá vida. A palavra, ela limpa. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então entenda uma coisa nessa noite. A palavra tem que estar guardada em nossos corações, como disse o salmista Davi, Sérgio. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando você guarda a palavra, você tem uma blindagem contra o pecado. Amém? Diga comigo. Quando você guarda a palavra, você tem uma blindagem contra o pecado. Porque quando o pecado vem, a palavra está na frente, Sérgio. É intransponível a palavra de Deus. Aleluia. Então, que nessa noite, como já foi falado aqui, que nós não vamos sair daqui da maneira que nós entramos, porque se a oração movimenta o céu, a palavra movimenta nós, a terra. Oh, glória. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Diga comigo, teve fome. Fome é uma necessidade, Sérgio. Quando você tem fome, você tem necessidade de alguma coisa. E você tem necessidade de quê? De pão. Quando você tem fome, você tem necessidade de pão, irmão José Roberto. Diga comigo, quando nós temos fome, nós temos necessidade de pão. Quando nós falamos de pão, irmão, nós falamos
em todos os sentidos. Nós não estamos falando deste pão da padaria, não. Estamos falando em todos os sentidos, porque fome é alimento, o pão é alimento. Amém? E fome nós precisamos. Então, Jesus, ele foi pelo Espírito conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Aí foi nessa hora, igreja, que o tentador se chegou para ele, Diácono Edneudo. Entenda uma coisa, irmãos. É nas tuas maiores necessidades que o tentador vai chegar até você. É nas maiores necessidades, aleluia, que o diabo vai chegar para ti, aleluia, para tentar te influenciar a fazer a vontade dele de alguma maneira. E aqui é que mora o perigo, aleluia. Porque nestes últimos dias em que nós estamos vivendo, Serginho, infelizmente, muitas pessoas, muitos crentes têm sido influenciados pela sua necessidade, por causa que o diabo oferece algo e eles caem de cabeça. Então, o diabo falou para o Senhor Jesus: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras, manda que essas pedras se transformem em pão. Por quê, Serginho? 40 dias sem comer, meu irmão, não é brincadeira não. 40 noites, 40 dias sem comer. O negócio é sério, irmã Ivani. Às vezes, irmã Ivani, eu passo do almoço para a janta sem comer, eu já fico, mulher, faz uma merenda aí para mim, porque eu já quero me alimentar. Isso é fato. Mas Jesus não, irmão. Jesus estava, era 40 dias, com 40 noites, sem se alimentar de nada, de alimento físico. Ele estava fazendo o quê? Ele estava orando e jejuando, aleluia. Glória a Deus. E foi falado nessa noite aqui de oração. E é uma coisa boa. Pensa num negócio maravilhoso, é orar. Eu quero ver barreira para quem ora. Oh, glória. Problema vão sempre existir, porque Jesus, quando ele chega para os discípulos, diz para eles: olha, no mundo tereis aflições. Nunca Jesus prometeu para nós um mundo de flores aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Jesus disse: vocês vão ter aflição. Aí nós nos apegamos à palavra, quando a palavra ela vai dizer no livro de Salmos que muito são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Oh, glória. E isso, irmão, é maravilhoso, quando nós sabemos que nós vamos ter tribulação. Oh, glória. Tem gente que não pode sofrer uma dor na unha, que já está botando culpa em Deus. É uma geração, irmão, que quer tudo feito na hora. É a geração miojo, instantâneo, imediatista. Faz assim, Deus, senão não estou mais na tua casa. Oh, glória. E aqui quando o diabo, aleluia, ele diz para Jesus: transforma as pedras em pães. Aleluia. Jesus vai dar uma resposta bem boa na cara dele, para calar ele, aleluia. Disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Bora, igreja, me ajuda, que sai da onde? Aqui é aberto, fechado, é um livro, mas aberto é a boca de Deus falando para mim e para você. Então eu quero dizer uma coisa nessa noite, aleluia. Jesus, ele prefere, irmã Ivani, viver o propósito do que viver a necessidade. Porque se ele quisesse, irmão Zé Roberto, ele poderia ter transformado aquelas pedras em pães,
porque ele estava necessitando, irmã Ivani. Mas na necessidade dele, Serginho, ele preferiu viver o propósito, que é fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Não é para fazer a vontade do inimigo de nossa alma. Uma coisa é você suprir, viver na sua necessidade, querer suprir na sua necessidade e deixar o propósito. E são muitos que estão acontecendo nessa noite, aleluia. Muitos estão vivendo a necessidade, estão andando na necessidade, aleluia, fazendo, aleluia, aquilo que o inimigo oferece, mas não vive mais o propósito de Deus. Entenda uma coisa: nós precisamos de pão se alimentar, aleluia. À noite nós estamos cansados, aleluia, mas eu tenho um propósito. De noite eu tenho que estar na igreja. É o propósito de Deus. É o pão melhor do que o pão da padaria quentinho. Eu prefiro viver o propósito de Deus, irmão. Eu poderia estar na minha casa, Serginho, e dizer: eu não vou não, porque eu estou com o dedo inchado, eu estou doente, aleluia. Mas eu prefiro viver o propósito de Deus do que a minha necessidade. Nesse momento eu poderia estar em casa, porque até mesmo fica em casa, porque a sua saúde precisa, mas eu quero viver o propósito de Deus. Oh glória, porque eu não quero perder para o diabo, aleluia, aleluia. Eis que o semeador saiu a semear a semente, irmão, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e a comeram-na, aleluia. Estes pássaros que a Bíblia relata, irmão, é o diabo, que ele vem e arrebata a semente do teu coração, ou seja, de tu viver o propósito de Deus. Muitos crentes hoje, irmã Ivani, estão afogados nos trabalhos, nos serviços, trabalhando até 7 horas da noite, e não tem mais tempo do propósito. Acabou. Mas Jesus não, irmão, sabia, aleluia, do propósito que ele veio fazer aqui. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Eu não sei se vocês vão entender, irmão, mas Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para fazer, eu vim, aleluia, para cumprir o propósito. Oh glória. Estão entendendo essa noite? Cumpra o propósito que Deus te deu, que Deus colocou no teu coração. Por isso que as igrejas hoje estão vazias, e cada dia mais você olha, estão sumindo as pessoas da doutrina, porque não estão vivendo o propósito, estão vivendo a necessidade. E é isso que o diabo tem escancarado, tem colocado as pessoas na necessidade para dizer: pega isso daqui. Oh glória, glória a Deus. Oi? Igual Esaú, aleluia, que trocou o seu direito de ser primogênito por um prato de lentilha, pelo um guisado, por causa da sua necessidade. Porque muitas pessoas hoje, irmão, estão preocupados com a sua necessidade. Entenda o que eu estou dizendo nessa noite. Nós não devemos deixar de servir a Deus. Tem gente que Deus está abrindo as portas, irmã Simara, abençoando, estão deixando de viver o propósito de Deus para viver a necessidade deles. E eu sempre digo, irmão, o tempo que você está no culto, vai acontecer um dia que você vai passar o horário de vir para o culto por causa do seu trabalho. Isso é normal. Acontece um dia, 2 dias, irmão Zé Roberto, 3 dias, mas a vida toda isso está errado. Deus, irmão, não se agrada de tipo de crente assim, porque ele deixa de viver o propósito que Deus tem para ele, para viver a necessidade. Porque você já prestou atenção, irmão? Olha aqui para mim. Enquanto mais nós ganhamos dinheiro, Serginho, e é uma realidade, irmão, nós não vamos fugir dessa realidade.
Enquanto mais a gente ganha dinheiro, mais a gente gasta. E quanto mais a gente gasta, mais a gente quer ganhar mais. Exatamente. E isso, irmão, vai virando uma bola de neve e vai tirando o nosso foco de servir a Jesus. Só que o Senhor Jesus veio para cumprir o propósito. Ele não veio para cumprir a necessidade. Ele veio para cumprir um propósito. Ele não veio para cumprir a necessidade. A necessidade ele tinha de comer. Entenda uma coisa, irmão. A Bíblia diz que há tempo para tudo, irmão Zé Roberto. Então, se há tempo para tudo, eu vou me organizar. Eu tenho que viver o tempo do propósito de Deus na minha vida. Remir no tempo. O tempo, os dias são maus, mas nós temos que remir o tempo. Nós temos, irmãos, que viver o propósito de Deus aqui na terra. Oh, glória. Acorda, igreja. O negócio vai apertar. É verdade, irmão Roberto. A Bíblia diz, diácono Edneudo, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho. E muitas das vezes, igreja, nós dentro da igreja, aleluia, não conseguimos entender o propósito de Deus. E muitos crentes estão ficando para trás. E muitos crentes estão ficando, aleluia, sem cumprir o propósito que Deus deu para ele, porque estão vivendo uma necessidade. Às vezes é um trabalho que tira ele do propósito. Às vezes é uma enfermidade que tira ele ou ela do propósito, Sergião. Às vezes, aleluia, é uma luta conjugal que tira ele ou ela do propósito. Tem gente aqui, irmão, que se a mulher ou o marido disser assim, eu não te quero mais, ela deixa de viver o propósito. Ô, geração fraca, irmão. Se alguém disser que não gosta de ti mais, se o teu cônjuge diz que não quer viver contigo mais, mas viva o propósito. Porque o propósito de Deus é melhor para a nossa vida, aleluia. E já foi pregado aqui nessa noite que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aí eu te pergunto nessa noite, onde é que está o teu tesouro? O teu coração está na necessidade ou no propósito que Deus colocou? Aleluia. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando para a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda com que essas pedras se tornem pão. Ele respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu acho isso daqui lindo, Sérgio. Porque os discípulos perguntam, mestre, tu não vai comer nada não? E ele diz, irmãos Roberto, olha, o meu alimento consiste em fazer a vontade do meu Pai. Oh, propósito. Nós precisamos viver como Jesus viveu aqui na terra, dentro do propósito do Pai. Pode doer. Você acha que Jesus não sentiu dores também? Você acha que é fácil o tentador chegar para ele cara a cara e falar com ele? Você acha que ali foi fácil para Jesus ter enfrentado aquele espírito imundo? Não foi fácil. Na ótica humana nós olhamos para a Bíblia, nós lemos a Bíblia de oitivo e acha que tudo é fácil para Jesus. Foi fácil para Jesus porque ele era 100% Deus. Conversa é essa, irmão? Exatamente. Ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, irmão. Ele lutou com o inimigo de nossa alma. Ele lutou contra todos os propósitos do maligno contra a vida dele na carne.
mas ele não deixava de viver o propósito de Deus. Lembra que ele estava no jardim de Getsêmani suando sangue, chorando, mas ele disse: Pai, se possível. Ele não foi dizer: Pai, eu quero que o Senhor afaste este propósito de mim, tira de mim, eu não aguento mais. Já não ter sido negado 3 vezes, já não basta alguém ter me vendido por 30 moedas de prata, ainda a multidão diz contra mim: crucificai-o. Ainda me trocaram pelo pior bandido. Isso é viver propósito, oh glória. Isso é crescer na graça e no conhecimento. Isso é ter blindagem, porque a palavra, ela nos blinda. Quando o Satanás falou: faz com que essas pedras se transformem em pão, Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é propósito. Tem muitos crentes que correm com medo da igreja, porque não querem cumprir mais o propósito de Deus. Muitos estão abandonando a Deus, porque estão vivendo, aleluia, a necessidade. É Deus abrindo as portas e eles esquecendo da casa de Deus. É Deus enchendo os bolsos dele, irmão Zé Roberto, e eles se enchendo de dívida. Porque o diabo sabe a isca, irmão, que ele pode te pegar. Ele sabe a tua fraqueza. Ele conhece a minha fraqueza. E ele não vai dar coisinha real, não. Oh, aleluia. Ele só não conhece o nosso coração. Ele não conhece o teu pensamento. Ele não sabe, aleluia, o que tu pensa. Mas de uma coisa ele faz: ele te dá tudo para tu ficar famoso. Ele te dá tudo para tu poder esquecer o que, pastor? Propósito. Então deixa eu dizer uma coisa nessa noite: sofre com ele pelo propósito. Aleluia. Glória. Tem um hino que diz que sofrer contigo é bem melhor do que errar. Bem melhor do que errar. Então, igreja, viva o propósito de Deus. Aleluia. O tempo está se esvaindo, e aquilo que o diabo está usando hoje para tirar o propósito dos crentes dentro da igreja é usando o tempo, irmão Zé Roberto. Eles dizendo: eu não tenho tempo mais não, pastor. O meu filho me atrapalha, eu vim para a igreja. Eu criei, foi 3 filhos dentro da igreja, irmão. E nunca me atrapalhou, irmã Ivania, de vir para a igreja. Nunca. E Deus é tão fiel, Sergiano, de eu ter criado meus filhos na igreja, irmão Zé Roberto, que tem essa daí que é casada e tem esse daqui que mora comigo. Mas na hora que eu estou tomando banho, não preciso eu dizer: Jeremias, vai tomar banho para ir para o culto, não. Ele já está se arrumando e já vem com a gente. É a fidelidade de Deus para aqueles que vivem o propósito de Deus. Exatamente, Senhor. Ao propósito, irmão. Aleluia. O diabo tem te oferecido coisas banais, que aos teus olhos parece coisa boa, mas vive o propósito de Deus na tua vida. Aleluia. Vive a vontade de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Glória a Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sob o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança daqui debaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e tomar-te-ão na mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Viva o propósito.
porque você vai vencer o inimigo da tua alma. Viva o propósito, porque toda palavra que o inimigo lançar contra ti, você vai saber defender através da palavra. Porque o diabo, a Bíblia diz que o inimigo de nossa alma, ele vive como um leão, irmão José Roberto, bradando, rosnando, procurando a quem possa tragar, procurando uma brecha. E se você ler o livro do Gênesis, irmão, no princípio, você vê que o diabo, ele observava a Eva, e ele observava, Sérgio, que ela olhava muito para aquela fruta. Foi na comida, na necessidade. Oh, glória. E quando a Eva olhava muito para aquela fruta, irmão, é aquilo que você sente muita necessidade. O diabo, ele está olhando, ele está vendo, aleluia. Ele está te oferecendo coisas, porque ele está sabendo a tua necessidade, do que tu precisa, a tua fraqueza. E ele disse: eu te darei tudo isso, se prostrado passares a me adorar. Oh glória. Viva o propósito de Deus na tua vida, porque você um dia vai dizer: aleluia, afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Oh glória. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que depois que o diabo saiu, eis que chegaram os anjos, Serginho, e os serviram. Oh, vive o propósito que os anjos estão servindo. Lembra lá no jardim do Getsemane, quando ele estava chorando, que não tinha ninguém, irmão, perto dele, nem o discípulo dele. Isso é ruim demais, irmão. Os bichos foram tudo dormir, esqueceram de Jesus lá no jardim orando, mas os anjos vieram e o confortaram. Então, para de viver uma vida de que tu vai achar que tua vida aqui, toda vida vai ser um mar de rosa, que não vai não. Tem altos e baixos, irmão Alberto. Pastor, para que estes altos e baixos? Exatamente é o círculo da vida. Se não existe alto e baixo, nós não vivemos, irmão Alberto. Nós morremos ou vai para o céu logo. Se você chegar, irmão, no hospital e uma pessoa estiver cheio de aparelhozinho ligado nele, e tem aquele aparelho que mede as frequências cardíacas, você vai ver que o aparelho faz assim, ó, desse jeito aqui, um alto e baixo, porque é sinal que o coração está batendo, alto e baixo, porque se ele estiver reto, parou, meu irmão. Então entenda uma coisa: se você não tiver tribulação, você está no ponto de morar no céu. Aí Jesus não deixa mais você aqui não. Então viva o propósito, mesmo com as tentações, mesmo aquilo que o inimigo da tua alma tenta te tirar de dentro da igreja, colocando coisas para tomar o teu tempo, para tu não viver aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Deus abençoe a igreja. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Eu peço oração, irmãos, que amanhã eu vou para a regional em Barroquinha. Vou com a minha digníssima. E as irmãs, não falte o culto lá na Triunfo, tá bom, minhas queridas? Em nome de Jesus. As irmãs, senhoras do círculo de oração, senhoras faz parte do conjunto, por favor, amanhã lá na Triunfo, 6 horas. Serginho, nos despede em oração, 2 bênçãos apostólicas.